Então, ó, aí, ó, ele meio que colocou isso em prova, né? A teoria geocêntrica e elaborou a sua teoria heliocêntrica. E é que era que a teoria heliocêntrica fala de que o Sol é o centro do universo e não a planeta Terra. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é o Sol que é o centro do universo. Então tem isso também, tá? Aí outros cientistas, como por exemplo Kepler, acredito eu até que eu falei sobre ele, né? Que também foi um astrônomo. Ele foi inclusive aluno de Copérnico, esse Johannes Kepler. Acho que vocês já ouviram falar sobre ele ou vão ouvir falar sobre ele ainda. Certo? Ele propôs que a forma da Terra era uma elipse e a partir de vários cálculos teóricos ele conseguiu comprovar essa teoria e de que todos os planetas giravam em torno do Sol, feito uma elipse também, tá? Aí depois passou muito tempo, Copérnico ele foi para a igreja, ele virou padre, entendeu? E aí ele meio que teve, por medo da religião, assim, da Inquisição, né? Por medo, ele meio que não publicou seus estudos, sabe? Na verdade, ele tinha a ideia, só que ele deixou meio que esquecida, tá? Por medo mesmo, assim, de morrer. Porque naquela época, se você fosse de contra as ideias da Igreja Católica, você era condenado à fogueira, gente. Eu acho que vocês viram isso em história, né? E aí, depois de um certo tempo, Galileu Galilei, ele veio e meio que bateu de frente, tá? Então, assim, ele foi super importante nessa questão do heliocentrismo, né? Ele era físico, matemático, filósofo, astrônomo, químico, né? E ele era italiano de uma personalidade extremamente importante para a ciência. A partir do século XVI, bem depois, né, usando um telescópio recém-descoberto na época, ele abriu caminho para uma nova visão do universo, derrubando a teoria geocêntrica. Na verdade, o que Galileu fez foi defender o heliocentrismo, né? Então, ele afirmou que o centro do universo não era a Terra, e sim o maior astro, que era o Sol, tá certo? Só que aí, ó, ele bateu de frente com a igreja, tá? E aí o que aconteceu? A igreja foi em cima dele. E como a Inquisição ela era bem mais forte na época, quem era Galileu para isso? Entendeu? Galileu, assim, nossa, fantástico. Entendeu? Mas, infelizmente, Galileu teve que renegar as suas ideias por conta dessa questão da Inquisição. E mesmo assim, renegando em praça pública, ele foi condenado à morte. Vejam, se ele não tivesse renegado, ele teria sido queimado vivo. Ele foi condenado para a fogueira, mas ele renegou em praça pública as suas ideias, certo? E mesmo assim, ele foi condenado à prisão domiciliar perpétua até o último dia de sua morte. Ele ficou preso na sua casa sem sair pro resto da vida, certo? Até praticamente morrer. Veja que coisa drástica assim, tá? Então, a sua teoria foi reprovada pela Igreja Católica por meio da Santa Inquisição e ele foi condenado injustamente à prisão domiciliar pelo resto da vida. Somente em 1992, mais de 3 séculos após, a Igreja reaviu o processo da Inquisição e decidiu absolver Galileu. Só que antes disso, ainda teve outro rapazinho que foi Newton. Deixa eu ver, não sei se tem aqui no livro falando sobre isso. Tem no oitavo ano, peraí. Ó, quase 150 anos após a morte de Copérnico, né? Depois da morte de Galileu também, tudo mais, Isaac Newton desenvolveu uma base científica para a gravitação dos planetas ao redor do Sol. Entenderam?
E aí, quando Isaac Newton desenvolveu essa ideia da questão da gravidade, que os planetas giravam em torno do Sol, por questão da gravidade, e aí ele conseguiu definitivamente comprovar que o mais correto seria a teoria heliocêntrica e não a geocêntrica, tá certo? Então, aí ele fala assim, ó, apesar de ser irrefutável a teoria de Copérnico, só seria aceita pelo Vaticano em 1835 pelo Papa Gregório XVI, quando admitiu os erros dos seus antecessores, tá? E quase 300 anos após a publicação desses estudos, foi retirada da lista dos livros censurados pela Santa Fé. Ou seja, foi quando as teorias desses cientistas, desses pensadores, elas foram realmente aceitas, né? E aí ela é até hoje, tá? Então vejam, assim, a gente acha que a gente está em tempos sombrios. Nossa, a gente não sabe de nada, né, do que aconteceu. Desligar a câmera porque eu vou comer. Bota pra cima, virada pro teto. Eu já disse, gente. Quem for comer, coloca a câmera pro outro lado, mas não desliga. Olha ali a lâmpada de Camilo, uma bola de cristal, é que linda. E ali, mamãe, está comendo ainda, é? Eu tô comendo sim, tá bom? Agora eu vou colocar um aviso no grupo dos pais. E eu vou até dizer a Jaque. Espera aí que o fecho já vai começar de hoje. Tá bom. Sofri porque meu alarme não tocou, mano. Aí acordei com o professor Riele mandando mensagem. Vou mandar o link. Comecei cedo hoje. Então vamos lá, gente. Entenderam essa questão aí do heliocentrismo, do geocentrismo e tudo mais, né? Gravem bem esses nomes, porque é muito importante você saber quem defende o quê, tá certo? Não é tão importante, por exemplo, assim, pelo menos não para a gente, né, para a ciência. O acontecimento, tipo, Galileu foi preso, sei o que, Santa Inquisição. Não, a gente tem que saber, obviamente, certo? Mas isso é uma coisa que, se cair, não cai muito para a gente, assim, na parte científica, mas cai mais em história e tudo mais, tá certo? Mas, assim, vocês têm que saber o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, tá? Depois eu vou passar um trabalho para vocês sobre várias coisas desse tipo. Deixa eu ver aqui.
Pronto, aí veja só, aí eles achavam que o Sol era o centro de tudo, né? Aí ele fala assim, ó, atualmente já se sabe que o Sol também não é o centro do universo, mas sim o centro do sistema solar ao qual pertence o nosso planeta. Porém, graças a Galileu, outros estudiosos perceberam que é necessário investigar mais sobre o assunto. Uma forma simples de perceber que a Terra não está no centro do universo é observar o movimento diário do Sol, tá? Da hora em que ele nasce até o momento em que ele se põe. Você vai notar facilmente que o Sol nasce de um local e ele se põe em outro. Ele faz isso, tá certo? Então, com isso, a gente já consegue saber que ele não está ao redor da Terra, é a Terra que está ao redor dele. Ele está sempre em um local só, tá bom? Já sabemos que esse fato se desenvolve ao movimento de rotação da Terra responsável pela existência dos dias e das noites, tá? Aí vejam, já falei sobre isso, sobre a questão das estrelas, anos-luz, tá? A questão do Big Bang, as partículas, como elas foram se formando, e aí, anos e anos depois, né, com a morte dessas estrelas e a junção de cada partículazinha que foi se juntando, aí foi formando tudo que tem no universo, planetas, astros, asteroides, tá? Tanto é que, assim, como a explosão pode dar origem a corpos celestes, né? Então, tudo isso já foi falado para vocês, tá certo? E aí eu já falei também, acho que sobre todos os outros corpos celestes, né? Falei sobre asteroides, galáxias, enfim. E também isso aqui já foi um conteúdo que eu já dei no sexto, então, ó, eu não vou nem me prolongar muito, tá certo? Para a gente não demorar muito no tema só, tá? E aí a gente acaba esse tema aqui, e aí eu já convido vocês a fazerem o exercício da página 307, notem aí para vocês fazerem em casa, até a página 308, né, que vai falar sobre toda essa dinâmica do universo, vai falar sobre essa questão das teorias e tudo mais, tá? E aí a gente já entra onde? A gente já entra no sistema solar, tá certo? Que é o nosso sistema, que é onde a gente vai ver os planetas, nossos planetas vizinhos e tudo mais. Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Ele fala sobre cada planeta, os planetas anões e pronto, termina. Graças a Deus, que esse assunto é bom. Vamos lá. Então, o sistema solar, pessoal, como vocês sabem, né, é regido pela galáxia, né, pela nossa Via Láctea, e é onde a gente está, onde o nosso planeta está localizado, certo? Então, considerando a teoria do Big Bang, assim como tudo o que surgiu no universo, o sistema solar também foi formado pela expansão da matéria após uma explosão. A Terra faz parte do sistema que tem o Sol como astro central e está dentro de uma galáxia chamada de Via Láctea, que por outra vez é apenas uma das trilhões que existem no universo. E ainda é assim, gente, ó, a gente tem, por exemplo, o sistema solar, né, que ele também não está no centro ali, certo? Ele faz parte, os meninos aí, ó, Miguel e Samuel, se puder falar, ele faz parte de como se fosse um conjunto, né, de várias galáxias. Camille, amor, quanto tempo? Tá faltando? Eu sei que você faltou uma vez porque foi no dentista, mas as outras vezes eu não sei, né? Então, vamos lá, gente. Aí, ele faz parte, né, Miguel, do cinturão de Órion, não é isso? Miguelito? Aí? Professor, Oi. o cinturão de Órion é formado pelas Três Marias. São três estrelas que elas, assim, quem vê Órion inteiro, que assim, dizem que em cada ponto do planeta você consegue ver uma parte da constelação de Órion. As Três Marias é como se fosse a fivela do cinto de Órion. Mas o cinturão de Órion não é, por exemplo, onde tem várias galáxias, não é? Ou não? Não, professor, o cinturão de Órion são três estrelas. Só? Só. Só três estrelas. Deixa eu ver aqui uma coisa, que eu acho que eu estou me confundindo. Só um minutinho.
Se eu não me engano, a galáxia mais próxima da gente é a Andrômeda, e a gente não consegue. Né? É verdade. O Cinturão de Órion é uma das 88 constelações modernas que está localizada no Cadu. Deixa eu ver aqui. Localização. Peraí, só um minuto. Localização da. Ah, não, entendi agora. Peraí. Ah, entendi agora. Eu me confundi nisso. É assim, o sistema solar, ele está na Via Láctea, não é isso? E a Via Láctea é uma grande galáxia, não é isso, Miguel? Ou seja, a gente pode ter outros sistemas planetários nessa galáxia, tá? E aí a gente ainda desconhece isso, porque a gente sabe que existem planetas anões, a gente sabe que existem outras estrelas, Tem certeza. Tem outros sistemas planetários, sim, estrelas maiores do que o nosso próprio Sol. Inclusive, o Sol provavelmente orbita. Então, assim, a gente tem conhecimento das galáxias próximas da gente. Andrômeda, por exemplo. Então, que é o que a gente consegue enxergar, né? Através de alguns aparatos tecnológicos, mas a gente não consegue enxergar tanto, não é isso? Sim. Miguel travou, legal. Mas enfim, vamos dar continuidade. Tá? Exato. Aí, ó. Exato. O Sol, pessoal, o Sol, ele é o centro do sistema solar. É ele, a estrela, certo? Quem vai ser a principal fonte de energia que vai reger, né, esse sistema, inclusive o nosso planeta. Quando eu falo de, por exemplo, fonte de energia, energia isso, energia aquilo, gente, qualquer e todo tipo de energia, ela é originada do Sol. Qualquer tipo de energia, seja a energia dos movimentos, que é a energia mecânica, seja a energia bioquímica dos alimentos, seja a energia dos ventos, energia eólica, qualquer e toda energia, ela vem primordialmente do Sol, né? O Sol é a principal fonte de energia do planeta Terra. Como vocês sabem, a energia ela é modificada, certo? Não é criada, a energia é modificada. Então, essa energia do Sol, de alguma forma, certo? Ela se modifica em vários outros tipos de energia e a gente utiliza essa energia, certo? Para tudo, tá? Por exemplo, vocês estão gastando agora a ATP, não é verdade? Para vocês estudarem, para vocês pensarem, né? Para a Yali coçar o olho, ela está gastando energia, né? A contração muscular dos dedos dela, tudo isso está gastando energia, a ATP. Mas esse ATP vem de onde? Vem da energia bioquímica dos alimentos, que vem da fotossíntese, que vem do Sol. Veja que coisa, tá? Então, toda e qualquer energia, ela vem do Sol primordialmente, tá certo? Então, ó, o sistema solar, como vocês sabem, ele tem 8 planetas, tá? Que giram em torno do Sol, e esses planetas eles podem ser diferenciados entre planetas gasosos e planetas rochosos, certo? Antigamente tinha-se o Plutão, né? Mas aí o Plutão deixa de ser planeta por ele ser muito pequeno, certo? E aí a gente só vai ter agora 8 planetas propriamente ditos no nosso sistema, tá? O professor Plutão voltou. Voltou, pronto, é informação que eu desconheço, certo? São informações novas que vão surgindo, certo? Mas assim, esse livro é atualizado, né? Enfim, são coisas que vão atualizando. A ciência está sempre mudando, gente. Então, enfim, são coisas que não é tão relevante para a gente, tá? Além desses planetas, né, nós temos asteroides, meteoros, cometas, outros tipos de gases, poeiras cósmicas, poeira interestelar, várias estrelas, enfim, tudo isso faz parte do nosso sistema, tá certo? Então, o Sol é o principal astro luminoso do sistema solar. Ele é uma estrela formada há cerca de 4,5 bilhões de anos e localiza-se no braço do cinturão de Órion. Não, no braço de Órion, né? Cadê? No braço de Órion da galáxia Via Láctea. Aproximadamente 33 mil anos-luz do seu centro, certo? Aí, fechei aqui. Isso é só a localização dele e tudo mais.
No universo que conhecemos, existem muitas nebulosas, que são nuvens de gases. Nebulosa é o quê? É o berço das estrelas, tá? São nuvens de gases e de poeira, certo? Que pode dar origem a toda e qualquer estrela que tem no nosso sistema, vamos dizer assim. Então, como temos várias nebulosas, várias estrelas vão nascendo ali dessas nebulosas, tá? Deixa eu ver aqui, se é só besteira. Enfim, na teoria nebular, que é a mais aceita atualmente, uma nebulosa teria sofrido grandes contrações sobre a ação da gravidade e a velocidade do seu movimento de rotação teria aumentado bastante, o que teria levado a sofrer um colapso, uma grande explosão. Em seguida, anéis de gases, poeiras, minerais e gelo foram lançados a várias distâncias e sofreram condensação, dando origem às estrelas, planetas e satélites. Tá? Então, isso é basicamente a teoria das nebulosas, que fala que praticamente tudo que existe, inclusive as estrelas, vieram dessas nebulosas, tá certo? Deixa eu ver outra coisa aqui, peraí, viu? Aqui é só besteira. Então, vamos falar um pouquinho somente sobre o Sol, tá? Ó, sem dúvidas, estamos aqui na Terra, bem como outros seres vivos, por conta de quem? Do Sol. É o Sol quem rege tudo. Ele é o responsável pela luz e pelo calor irradiado em nosso planeta, dando-nos condições de desenvolvimento e de vida. Não haveria vegetação se o Sol não existisse, certo? Consequentemente, não teríamos o que comer, já que nada haveria de se plantar. Além disso, sem calor, não há condensação de vapor de água. Então, se não haveria condensação de vapor de água, a gente não teria chuvas, né? E também não teríamos o gás oxigênio vindo das plantas. Então, o Sol, assim, ele é tudo. O Sol apagou, a gente morre. Acabou. É instantâneo, certo? Então, a formação do Sol se deu há 4,5 bilhões de anos e sua imensidão corresponde a aproximadamente 99,8% da massa total do Sistema Solar. Ou seja, ele é bem grandinho. Situa-se a uma distância de 150 milhões de quilômetros da Terra, estabelecendo condições favoráveis à vida no planeta. Será que já algum cientista já tentou chegar no Sol? Eu acho que eu vou mandar umas pessoas daqui numa nave diretamente para o Sol. Quem quer ir? É só de noite, professor. É só de noite, né? Eu vou mandar Camille, Laís, Yali e Mirelle, as 4. E Bianca. Não. Vai no meio. Ah, a gente leva o senhor, né? Eu vou com vocês. Aí quando a gente chegar na metade do caminho, eu digo, vai agora, sozinho. Não. Ah, tá bom. Vocês querem minha presença para ir pro Sol? O senhor tem que ir primeiro pra gente ver como é que funciona. Aí eu vou e volto. Olha que eu consigo. Aham. Cada uma. Então é isso, gente. Então vamos lá. Ele está a apenas 8 minutos luz de distância da Terra. Apenas, tá certo? Somente. O que significa dizer que se o Sol explodisse agora, nós só perceberíamos daqui a 8 minutos. Olha que legal. O astro-rei movimenta-se a uma velocidade média de 1,9 km por segundo e é formado por uma massa de gases quentes com cerca de 73% de hidrogênio, 25% de gás hélio e 2% de outros elementos. Tá? Eu sempre falei a vocês que a composição básica do Sol é sempre essa, hidrogênio e hélio, tá certo? Em sua superfície, também chamada de coroa, sucedem-se explosões que transformam o hidrogênio em gás hélio, liberando luz e calor, tá certo? Então, na verdade, são essas partículas que estão sempre se friccionando de hidrogênio e hélio, quem faz a liberação de luz e calor. Né? Eu falei a vocês que essas partículas, quando elas se friccionam, elas liberam uma grande quantidade de energia e aí o Sol ele sempre tem várias explosõezinhas pequenininhas nele, justamente dessas partículas que é para fazer a liberação desse tipo de energia, tá certo? Então, essa imensa esfera muito quente, quentíssima,
pode chegar a cerca de 6.000 graus Celsius na superfície. Já em seu núcleo, a temperatura atinge aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Ele aparece sempre em chamas, mas não existe qualquer sinal de fogo no Sol. O que acontece lá é que a atmosfera solar é formada por gases que causam explosões e poeira interestelar. Então, não é fogo, certo? Há períodos em que as explosões são tão grandes que podem causar desastres como destruição de satélites artificiais na órbita da Terra, interferência nos serviços de telefone e até quando há queda de energia. Ou seja, não é culpa da TIM, é culpa do Sol, certo? Tudo isso por conta dessas pequenas explosões. Então, veja, pequenas explosões, elas podem gerar esse tipo de destruição em alguns tipos de satélites. Imagina se o Sol explodisse de verdade, todinho, né? Apesar das explosões, a cor do Sol é branca e se origina do fato de que ele emite radiação em uma grande faixa de frequências. Na faixa do visível, sua cor branca, porém, provém da mistura das demais cores. O Sol... Nossa, eu pensava que o Sol era amarelo. Juro a vocês. Eu fiquei pensando agora. Eu acho que o que a gente vê não é a cor dele, até porque não é amarelo, né? Quando a gente olha assim, ele é claro, ele é um amarelo bem clarinho. Mas eu acho assim, que o que a gente vê, na verdade, são cores emitidas pela radiação, a luz, tem essa questão. Então, deixa eu ver, o Sol tem 1.390 quilômetros de diâmetro, é tão grande que dentro dele caberia 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. E as estrelas possuem movimento de rotação e translação. Dar uma volta completa ao redor do centro da galáxia, mas se esse movimento ainda está sendo estudado pela comunidade científica, assim como nosso planeta, só que com períodos diferentes. Então, o que eu quis dizer aqui, gente, é que as estrelas elas também conseguem dar voltas ao redor do Sol, assim como nosso planeta. Só que esse movimento das estrelas está sendo estudado ainda, tá? E de acordo com a localidade dessas estrelas, desses astros, elas podem dar, essa movimentação pode acontecer em períodos diferentes, tá certo? Então, isso explica, por exemplo, o fato de a gente ver algumas constelações em determinado tempo e depois não ver mais, tá certo? Além dessas características, vale salientar que, de acordo com cálculos realizados por astrônomos, o Sol tem combustível nuclear, hidrogênio, suficiente para se manter por mais 5 bilhões de anos. Então, se a gente tiver de morrer, a gente não vai morrer pela explosão do Sol. Pelo menos não agora. Quando todo o estoque de hidrogênio for consumido, o Sol poderá se expandir até o ponto de engolir Mercúrio, Vênus e a Terra. Antes dele se explodir, ele vai engolir esses planetas, né? Ele vai crescer de tamanho, tá? Quando originará uma grande condensação vermelha. A partir dessa fase, ele perderá gradativamente suas camadas superficiais, até que, ao ser atingido ao seu núcleo, ele sofrerá um colapso, originando uma anã branca. O que é a anã branca? É quando uma estrela, um astro, ele literalmente morre, certo? Ele perde tudo, certo? Fica só o seu núcleo, tá? E com a continuidade do processo de desgaste, alcançará a etapa final, que é a anã negra. Aí pronto, acabou. Não tem mais estrela, não tem mais sol, não tem mais ninguém. Beleza, pessoal? Ficou claro? Professor, Oi. faça uma recomendação. Não entendi. Posso fazer uma recomendação? Pode. Agora, se acabar aqui, faça no grupo, porque já menos de 1 minuto. Fala, diga. Quem usar Steam, procura o Universe Sandbox. Você pode pegar o sistema solar ou qualquer tipo de galáxia e mudar as coisas como se fosse uma caixinha de areia. E aí você vai entendendo